Bom dia, queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva em vibrações de muita alegria. Estamos juntos neste momento, recorrendo à bondade e à misericórdia de Jesus, para que possamos suavizar as nossas lutas. Hoje nós vamos ler Justiça das Aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se tornar maior mérito. Mas então pergunta-se por que sofrem uns mais que os outros? Por que nascem uns na miséria, outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar, a infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom, justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa, isto é, que cada um deve compenetrar-se por meio dos ensinos de Jesus. Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Nós convidamos a todos a elevar o nosso pensamento, a fim de que possamos vibrar nesse diapasão de luz que é o Cristo, para que Ele possa nos envolver nas doces vibrações do seu amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Mestre Jesus, que a sua bondade excelsa se faça em nossos corações. Estejamos todos unidos em pensamento para fortalecer os nossos ideais e compreender a força da justiça divina, da justiça das aflições, do amor de Jesus em nossas vidas. Que o Senhor esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amigos, é preciso entender que as aflições nossas têm sempre uma causa. E a causa de nossas aflições, ela se encontra justamente devido à nossa consciência, porque nós precisamos perguntar, por que tanta aflição, meu Deus? É porque nós ainda não conseguimos compreender qual é verdadeiramente a causa das nossas aflições. Mas toda a causa, ela gera uma consequência. E nós estamos sob o remédio, sob a lei, sob o amor que a justiça maior nos permite aprimorarmos. Portanto, nós vamos ver que as nossas aflições, muitas vezes,
precisam ser melhor compreendidas para que nós possamos edificar em nosso pensamento o bem e a esperança. Então, quando nós falamos de aflições, nós vamos ver que o Evangelho é muito claro quando ele nos mostra que só na vida futura é que nós vamos efetivar as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Nós estamos falando das bem-aventuranças, e eu só posso entender isso quando eu tiver um olhar para o meu futuro, para aquilo que é a resposta de nossa construção. Que construção? A construção do reino de Deus, que aos poucos será edificado dentro de nós. Portanto, os aflitos precisam ver qual é a causa de tantas dores. E essas causas, com certeza, elas têm o seu registro na nossa memória. E dificilmente nós vamos compreender por que nós sofremos, para que esse sofrimento seja mais esclarecedor para nós, quando somos convidados a refletir que estamos acertando com a lei. Por isso, as aflições é justamente esse estado de ansiedade, esse medo, a culpa que nós trazemos ainda dentro de nós, e que as aflições, elas têm dentro de nós uma causa muito séria. Então, a fé no futuro pode consolar, pode infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Ora, por que uns sofrem mais do que os outros? Porque nascem uns na miséria e outros na opulência. Eurípides tem nos ensinado a observar, que cada um de nós devemos observar, que todos nós estamos reencarnados para vencer as nossas lutas. E muitas vezes, numa situação de contrastes, que ainda não me permite sentir, perceber, para que nós pudéssemos ampliar toda a nossa possibilidade de crescimento. Por que uns nascem sim e outros nascem diferente? Isso mostra para nós que a justiça de Deus, ela atua em todos nós. E nós precisamos entender que quanto mais o conhecimento nos abaliza no pensamento da responsabilidade, nós vamos nos sentindo mais seguros, mais confiantes. Então, quando nós admitimos a existência de Deus na nossa vida, ninguém pode conceber Deus sem conceber esse infinito das perfeições. Ora, se Ele é o Pai presente, onipotente, um Pai que olha por nós, com certeza, esse Deus, com a sua justiça, com seu amor, com as suas leis que estão em nós, tudo fará para que a gente possa acordar e despertar por meio das bem-aventuranças. Então, se nós formos bons, necessariamente, nós vamos compreender que tudo aquilo que nós fizermos de forma de ação, de agir, nós não vamos ter nenhuma dificuldade, mas nós precisamos agir de forma imparcial. Então, todos nós trazemos as vicissitudes da vida que derivam de uma causa, e essa causa, normalmente, é Deus, que Deus é justo. Porém, há de ter uma causa justa também. Então, quando Kardec coloca isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando suficiente maduros para compreendê-las, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo. Isto é a palavra que os Espíritos nos ensinaram. Então, nós precisamos ver que perante o mundo não podemos esquecer aquilo que Jesus nos ensinou: não turbes o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E é justamente nesse momento que nós vamos desvendando a causa
das nossas aflições. A justiça das aflições que hoje temos precisa ser alimentadas de esperança. Todos nós, ao reencarnarmos, trazemos conosco a progressividade da esperança. Esperança de melhorarmos, de ampliar o nosso ciclo da fé, que nos renova, que nos dá um anseio de caminharmos de acordo com a orientação espiritual que nós temos recebido desta doutrina de luz. Cada um, ele habita a sua morada, que é a morada que o Espírito busca, essa morada de luz, e por isso precisamos ter um corpo, e muitas vezes esse corpo, ele vem com as suas dificuldades, com as suas necessidades. Então, muitas vezes, todos nós que ainda nos consideramos doentes, buscamos as situações melhores da nossa vida. Mas, às vezes, eu fico reclamando tanto por que vivo assim, por que a minha vida tem esse olhar, por que eu passo por isso e outros não submetem ao que nós estamos submetendo. Nós precisamos entender que a justiça divina, ela paira no mesmo prato da balança para todos nós. Por isso eu preciso ter fé. Mas a fé não é só hoje, é a fé no porvir, a fé no futuro, porque todos nós estamos vivenciando uma situação que vai nos permitir modificar os nossos sentimentos. Por isso, quando eu entendo as minhas dores, torna tudo mais maleável, torna tudo mais leve. Nós somos capazes de compreender todos os dias o que é o bem e o que é o mal. Então, nós vamos ter que recordar sempre, cada vez dia mais, que há milhões de pais e mães que tocam os nossos corações durante a nossa caminhada. E nós conhecemos, durante essa caminhada, que pai e mãe vieram nos orientando para que tivéssemos força e coragem hoje. Nós também conhecemos aqueles outros espíritos que estão jovens ainda nessa caminhada e que estão com pensamentos tão transviados e muitas vezes alimentados pela leviandade. Ora, vai chegar um momento que este espírito terá que modificar o seu olhar, relacionar com tantos outros para que possam, então, sentir a grandeza das trocas, a grandeza do amor. Há muitos companheiros que estão habituados a determinados vícios e, às vezes, nós temos vontade de auxiliá-los, mas eles têm uma forma de viver, um pensamento tão fechado que muitas vezes nós não compreendemos. O que nós não podemos, amigos, é julgar ou condenar a Terra pelo desequilíbrio de alguns, porque o planeta nos oferece todas as oportunidades para que nós venhamos a sentir que somos capazes. Temos que compreender o que é o bem e o que é o mal, para que a gente possa entender as nossas desigualdades, as desigualdades e diferenças, que muitas vezes são alimentados pelos vícios, ou outros alimentam as suas virtudes, né? Então, o homem virtuoso, ele sofre com mais resignação, porque ele sabe que é dessa forma que ele vai se libertar. Por isso, nós não podemos julgar a situação da Terra achando que ela todos se encontram em desequilíbrio. Por isso, o convite é que a gente reflita em todos que se encontram junto de nós, uns passando por dificuldades diferentes. Todos nós estamos lutando para que a gente aprenda a amar e que possamos divisar um futuro melhor, reconhecendo em Deus o divino construtor do bem em nossa vida. E reconhecer isso, para nós, já é um passo, para que possamos compreender o valor do reino de Deus, que não está no mundo dos homens, mas está dentro de cada um de nós. E é nesse olhar
é que nós vamos ver que Jesus disse para nós que, em verdade, digo-te, nenhum pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a reencarnação é essa possibilidade que nós recebemos de voltar o espírito à vida corpórea para num outro corpo, é claro, para que a gente possa vivenciar e modificar as causas de nossas dores, compreendendo que todos nós estamos tutelados pelo amor de Deus, nosso Pai. Então, nós todos precisamos ter uma certa descrição para que possamos compreender que todos nós estamos sob o olhar de Jesus. E nós, esses espíritos que estamos lutando pelo nosso aperfeiçoamento, nós sabemos que na Terra tudo isso tem uma limitação, mas somos capazes de trabalhar, manobrar essas energias que muitas vezes nos atrofiam o pensamento para sentirmos que Deus está conosco e a justiça das aflições é justamente para corrigir aquilo que no passado nem sempre conseguimos valorizar. Então, somente com esse olhar na vida futura é que nós teremos as compensações que Jesus nos trouxe para que nós possamos ter a certeza que no futuro essas máximas que hoje nós achamos que está certo, que está errado, seria para nós um grande engano, ou seja, elas são um grande engano, porque o valor do bem está acima do nosso olhar. Nós agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, pedindo aos Espíritos amigos que nos envolvam no passe, fluidificando as nossas águas, para que todos nós, em sintonia com essa pleide de Espíritos, possamos sentir a grandeza deste amor na sustentação do nosso pensamento, para que possamos vibrar e sair dessas condições que muitas vezes nos atrofiam. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja conosco e que os irmãos, nesta manhã de luz, de esperança, sintam-se abraçados pelas vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus e tenhamos confiança em Jesus.